Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Flamengo e também torcedores do Flamengo, né? Tudo bem? Eu espero que sim, né? Neste vídeo aqui, vamos falar um pouquinho sobre o Vidal. Ontem, o mundo rubro-negro foi pego de surpresa, né? Com o anúncio aí ainda não anunciado oficialmente, evidentemente, mas o Vidal praticamente já é jogador do Flamengo. E não deixou de ser uma surpresa, né? Porque as coisas no Flamengo parecem que quando eles querem contratar um jogador, a impressão que passa é que o jogador nunca vai ser contratado. Novelas e novelas são estabelecidas, né? Para a busca de quaisquer jogadores, né, pelo Flamengo. O Vidal era era um jogador que estava fazendo ali uma espécie de valorização, digamos assim, né, com Boca Juniors, com Flamengo. Já chegou também a fazer isso com outros clubes e tal. Ele estava querendo realmente o melhor para a carreira dele. É preciso combinar com vocês que o Vidal, na verdade, estava querendo a melhor oferta, né? Acho que isso é absolutamente legítimo. Mas, de qualquer maneira, é muito importante que nós afastemos essa ideia de que Vidal veio para o Flamengo, porque o Flamengo é o Flamengo e está muito acima do Boca, pode até estar mesmo, né? Mas não foi isso que fez o Vidal se decidir pelo Flamengo. Não foi por ele ser muito mais flamenguista do que todo mundo pensa, foi realmente pela proposta. Tá? Dito isso, na minha opinião, não tem nenhum problema em relação ao jogador aceitar o que é a melhor proposta, né? Um atleta de 35 anos tem todo o direito realmente de exigir a melhor proposta possível. Muitos vão falar, né, sobre o valor dessa contratação, né, todo o dinheiro que o Flamengo vai empregar para essa contratação, tal, não sei o quê, que é um jogador absurdo, em termos, por exemplo, de mexer com o orçamento do clube, tal. Essas questões todas eu acho uma bobagem, porque o Flamengo tem um grande orçamento, um orçamento absurdo, colossal, né, que é muito mal gerido, na minha opinião. O clube paga salários para jogadores contraproducentes, altíssimos salários para esses jogadores e tal. Mas a questão do orçamento do Flamengo é o seguinte: o orçamento do Flamengo sustenta uma contratação de um jogador como Vidal, ok? Se por acaso, em algum momento isso não funcionar, é porque ele está sendo mal gerido, ainda mais mal gerido do que já está neste momento. Se o Flamengo conseguir se organizar financeiramente ali, né? Por exemplo, limpando ali o elenco de alguns jogadores que não produzem mais, tal, gerando um ótimo custo-benefício ali para o clube, vai sobrar dinheiro se eventualmente faltar, né? Não há essa hipótese ainda, ninguém está falando disso, mas se eventualmente faltar dinheiro, o Flamengo tem condição de ali reajustar o seu orçamento e dar conta do recado, porque o orçamento é realmente alto e acho que por causa dele o Flamengo tem todo o direito de pautar a contratação de jogadores como Vidal. Então, vai ter muita gente criticando, vai ter muita gente falando que isso aí é um absurdo para o futebol brasileiro, não sei o que tal. Vai existir esse tipo de crítica. Esse tipo de crítica ela é oportunista, né, e ela não conhece, ela não leva em consideração a realidade do Flamengo. Né? Então, o Flamengo tem todo o direito de contratar um jogador como Vidal, fez muito bem contratar o Vidal. E o Vidal pode, a questão é esta, né, ele pode realmente fazer a diferença agora contratado, pode de fato fazer a diferença para o Flamengo. Este, na verdade, é o grande ponto. Né? Um outro ponto também que precisamos considerar, não tão importante como isso, mas outro ponto também relevante, é a questão de como lidar com possíveis efeitos colaterais desse jogador no Flamengo. Né? Eu já falei em outros momentos, em vídeos, em participações em lives, né, sobre o fato de que o Vidal é um jogador que, de fato, tem uma marca na carreira. Ele gosta da noite, ele não virou Rei Arturo lá no Chile por causa do futebol maravilhoso que desempenhava em campo pela seleção chilena, mas por ir justamente porque ele ia muito para a noite, sobretudo quando havia as datas FIFA, né, e ele era chamado para treinar, né, e jogar pela seleção chilena. Também levava alguns jogadores para a noite também, com um detalhe muito importante que poucos, às vezes, destacam. Né? O Vidal, às vezes, ele ia para a noitada, né, chilena, de Santiago ali, numa certa data. No dia seguinte, na data seguinte, a equipe entrava em campo para jogar pela eliminatória, né, e ele conseguia responder muito bem dentro de campo. O fato dele ter sido um jogador que gosta da noitada, e gosta mesmo, isso aí no Chile, ninguém sabe, questiona, todo mundo sabe disso, nunca o impediu de ser um jogador que se dedica, um jogador que entrega muito dentro de campo. Né? Tá com a idade aí que está se avançando, evidentemente, ainda é uma idade que, no caso dele, é uma idade bastante aceitável para jogar futebol em alto nível, nível competitivo, mas à medida que a idade for avançando, de repente, também ele pode mudar, porque de repente ele vai precisar aí, mexer um pouquinho aí com esse desejo dele de participar das oitadas. Né? Um outro ponto importante sobre isso, ele também levava alguns jogadores para a noite. Né? No dia seguinte, no jogo, o primeiro desses caras que não jogava, ele chegava e cobrava. Ele chegava e cobrava,
e não cobrava, então, de qualquer jeito, cobrava cobrando mesmo, porque esse é uma das características do Vidal. Ele costuma ser um xerifão também dentro de campo. Ele precisa, evidentemente, construir o seu ambiente, ele precisa se sentir confortável neste ambiente, e quando essas coisas se estruturam, se configuram, na verdade, ele acaba virando ali acaba ficando, virando um líder do grupo, e exercendo também bastante cobrança para os jogadores dentro de campo, né? Então, o Flamengo não está contratando apenas um jogador que dentro de campo manda bem. O Flamengo está contratando também um jogador de forte personalidade, e que neste momento também é um tipo de reforço que o Flamengo está precisando. Jogadores de personalidade, jogadores que gostam realmente de vestir a camisa e entregar tudo que pode para a equipe. O Vidal, quando o faz, quando veste a camisa de qualquer equipe, assim como era também com a seleção chilena, ele é um touro, ele é outra coisa, outra realidade. Realmente, poucos assumem tanto o compromisso de defender as cores da camisa, né, vestida como o Arthur Vidal. Então, o Flamengo, portanto, também busca um jogador como esse aí, né? Então, realmente, em tese, o fora-campo do Vidal, né, o extra-campo do Vidal, digamos assim, pode ser uma coisa absolutamente controlável. É muito importante que ele, Vidal, queira, na verdade, levar muito a coisa a sério. Como eu disse, se ele eventualmente for para a noite, ele pode até, isso pode até não fazer tanta diferença no jogo dele, como não fez. A partir de agora, de repente, pode até fazer, mas não fez até o momento. De qualquer maneira, é muito importante, né, que os dirigentes do Flamengo tentem exercer ali um controle sobre essas questões também. E não somente em relação ao Vidal, mas também em relação a outros jogadores. Acho que é oportuna a chegada do Vidal para despertar nos dirigentes do Flamengo a disposição também de executar ali uma certa cobrança de desempenho, né, e também do melhor comportamento possível desses jogadores, né? Então, tanto para o Vidal como também para outros atletas ali do Mengão, né? E dentro de campo, como é que pode o Vidal ajudar o Flamengo? Bem, o Vidal, ele na seleção chilena ele jogava um pouco diferente de como ele jogava pelos clubes da Itália, né? No caso aí da Inter, que foi o último clube dele, né? Também jogava diferente. Na Inter ele jogou pouco, vamos falar disso já já. Mas quando ele entrava na Inter, ele jogava um pouco atrás ali do centroavante ou da dupla de atacantes da Internacional, né? Então, às vezes até se confundindo com um terceiro homem de meio de campo, né? Um jogador para suporte também para esses dois atletas, né? Agora, ele jogava nessa situação, geralmente, quando ele tinha uma ótima sustentação, sobretudo ali na volância, quando a equipe tinha volantes que deixavam um pouco mais livre ali para fazer esse trabalho ali de fluidez, participando da construção ali e também do combate ali um pouco mais à frente, né? Ora, isso é muito interessante, porque o Flamengo do Dorival, esse Flamengo do Dorival tem jogado... o Dorival tem preferido, até em virtude, né, de não contar nem sempre os mesmos jogadores, a gente olha para o Flamengo, a gente percebe uma trinca de volantes, né? Se a gente considerar, por exemplo, o Andrés como um volante, o Andrés é alguma coisa ainda não identificada, na minha opinião, né? Mas às vezes ele é volante, não é tal, mas ele é pensado como volante, digamos assim. Então, nesse caso, o Flamengo estava com uma trinca de volantes, né? Então, o Dorival às vezes montava a equipe ali com Andréas, Thiago Maia, até o Diego, né? Como no jogo contra o Tolima, né? Também entrou ali para fazer o trabalho de volante, o Diego, né? Se a gente pensar também aquela partida do Galo contra o Atlético Mineiro, né? O Galo jogou contra o Atlético Mineiro, jogou também ali com a trinca de volantes. Aí, então foi o João Gomes, o William Arão e o Andrés Pereira, né? Então, a gente percebe que, mesmo mudando ali os nomes, né, o Flamengo tem jogado aí bastante, né, muitas situações aí, com essa trinca de volantes, né? É o que o Dorival gosta de fazer, né? E contra o América Mineiro também foi essa trinca de volante, no caso foi o Andréas, aquele volante mais pela direita, né? Mas também flutuando um pouquinho, o Thiago Maia centralizado e o João Gomes, né? Foi colocado pelo Dorival, no caso ali, fechando ali a volância pela esquerda, no caso, né? Então, a gente percebe que nessa situação aí, tanto o João Gomes como o Thiago Maia davam uma liberdade maior para o Andréas, né? O Andréas saiu um pouquinho mais, e curiosamente, eu acho até que foram os melhores momentos do Andréas no Flamengo. Não sei se vocês concordam comigo, aliás, deixem nos comentários se concordam. Para mim, o melhor momento do Andrés foi justamente quando ele teve essa dupla de volantes sustentando ali a sua fluidez, a sua capacidade e disposição de ir um pouco mais à frente, né? Então, nesse sentido, o Vidal pode ser um jogador interessante para se colocar justamente no lugar do Andrés. Né? Olha que interessante, justamente no lugar do Andrés, e aí o Flamengo está tirando, aí está trocando 6 meia dúzia, né? Não, está trocando
não está trocando nada de 6 meia-dúzia, porque o Vidal é, de fato, melhor do que o Andreas. Não dá para comparar, evidentemente. O Andrés jogou os últimos jogos bem pelo Flamengo, mas não dá para comparar o Andrés com o Vidal. O Vidal é um jogador de muita personalidade, o Andrés não tem personalidade nenhuma em campo, né? E o Andrés é aquele cara que de vez em quando entrega né, tudo, né? E o Vidal é aquele cara que de vez em quando entrega broncas e broncas e broncas para quem não quer jogar ali na equipe em que ele está defendendo, né? Então, o Vidal ele pode perfeitamente ser esse homem aí, para ser colocado no lugar do Andrés e circular, né? Essa circulação dele pode ser partindo um pouco mais da esquerda, partindo um pouco mais pelo centro, partindo um pouco mais também pelo setor direito, né? Então, ele tem essa capacidade. O Vidal é um jogador destro, que tem uma facilidade também de atuar pelo setor esquerdo, é um jogador de muito combate. Se ele for trabalhar no setor um pouco mais à frente, como está fazendo o André, ele vai dar muito combate ali também naquele setor. É um jogador que chega muito forte na marcação, que chega para pegar a bola, pega o que tiver pela frente se não pegar a bola, né? É um jogador que no jogo aéreo tem também uma vantagem interessante, ele vai muito bem no jogo aéreo, e é também um jogador que, quando finaliza com certa qualidade, finaliza de média e longa distância também com alguma qualidade, ou seja, é um jogador, em tese, um grande reforço para o Flamengo, sem dúvida alguma, né? Qual é o problema que o Vidal, aí no caso, pode acrescentar, né? Qual é a questão aí, na verdade, do jogo do Vidal, que de repente, neste momento, não ajuda tanto aí a equipe do Flamengo, né? Então, na minha opinião, isso passa ali pelo seguinte, né? O calendário do futebol brasileiro, né? Quando o Flamengo contrata um atleta como Vidal, é muito importante ter claro, né? Ele não vai jogar todos os jogos, gente. Ou vai jogar todos os jogos, como estava fazendo, mas não estava mandando tão bem assim. Né? Ele não estava jogando tão bem as partidas. Não é que ele não jogava tão bem. Quando ele tem muitos jogos pela frente, a qualidade do jogo dele cai um pouquinho, né? Cai um pouco porque parece que pelo menos nesses últimos 2 anos, né? Quando ele é, por exemplo, colocado num jogo, aí no jogo seguinte ele entra também, aí no outro jogo entra também, a gente percebe que já apresenta ali uma certa queda. Por que isso acontece? Isso acontece porque a entrega dele é muito, muito profunda, muito séria dentro de campo, né? É um cara de entrega realmente colossal, né? Então, é um tipo de jogador que realmente se cansa. E, além disso, é um atleta que já não tem mais 20 anos de idade, né? Então, no Inter, ele jogou muito pouco. Ele entrava em algumas partidas, jogava outras como titular, mas não eram muitas partidas, né? Grande parte das partidas, inclusive, ele saiu do banco de reservas, né? Que se a gente juntar todos os minutos, aí não vão configurar um número muito grande de partidas, não vão chegar talvez a 12, 13 partidas aí que o Vidal tenha disputado na temporada pelo Inter. Né? Aqui no futebol brasileiro, o Flamengo joga demais, né? Então, se o Vidal jogar todas as partidas como titular, certamente o nível dele pode cair um pouquinho, porque ele é esse cara que é brutal realmente na marcação, na recomposição. Então, de cara, o Flamengo já precisava, né? Até em função disso, o Flamengo precisa muito mais ainda. O Flamengo precisa se preocupar realmente em trazer um outro volante. Quando nós olhamos hoje para o Flamengo, para essa trinca de volantes que o Flamengo tem apresentado aí, né, nós percebemos que tem alguns jogadores ali que, de repente, né, podem perfeitamente ser substituídos, né? Thiago Maia não é um jogador, por exemplo, que, vamos combinar, né, para ser titular do Flamengo, é um jogador para compor o elenco, né? Não dá para pensar esse atleta como titular do Flamengo. Então, o que ocorre? O Flamengo precisa de mais um volante de qualidade, pelo menos mais um volante, e em função do Vidal ser um jogador que às vezes tem essa dificuldade assim, de jogar todas as partidas em altíssimo nível, seria interessante também que o Flamengo pensasse até mesmo em mais um volante, gente. Por que não? Por que não pensar até mesmo em contratar mais 2 volantes? Há inúmeras opções no mercado sul-americano, né? Aqui no Brasil, a gente pode até pensar em alguns nomes. Aqui no Brasil, eu não consigo ver muitos nomes assim, do Flamengo. Eu diria para vocês que o Hércules do Fortaleza é um jogador, talvez seja hoje desses jogadores que ninguém fala, né? Mais interessante, acho que o Hércules e o André do Fluminense sejam jogadores assim, que o Flamengo poderia contratar. Tem também o Danilo, mas o Danilo não sairia do Palmeiras. Esses 2 jogadores estariam aí no nível acima, né? E o Danilo é um cara já assim voltado para a Europa, evidentemente. Hércules do Fortaleza, um jogador brilhante, espetacular, assim como esse André do Fluminense, que é outro jogador espetacular. Então, claro, não é nada fácil tirar esses jogadores das equipes brasileiras, mas, né, o Flamengo, por que não tentar, né? Porque o Flamengo realmente nunca pode desistir. Pela grandeza do Flamengo, o Flamengo tem que sempre fazer tentativas, né? De repente,
consegue aí bons frutos. Ou, né, buscar jogadores, ou então buscar jogadores brasileiros volantes, né, repatriar alguns outros volantes ali da futebol europeu, né, provavelmente vai ter que pagar um pouco mais com isso, mas eu acho que o Flamengo tem condição para isso, ou buscar volantes na América do Sul. De repente pode até fazer o quê? Pode buscar um no lugar e outro no outro lugar, né? Então, a questão para mim do Vidal é assim, Vidal é um grande jogador, mas não espere que ele atue em todas as partidas, isso não vai acontecer. Ele é um atleta realmente muito diferenciado, mas é um atleta, por exemplo, que não dá para esperar que ele jogue todas as partidas, porque ele vai ter realmente muita dificuldade para manter a qualidade. Então, dito isso, né, seja bem-vindo ao Flamengo, que vire um monstro do Flamengo, assim como foi na seleção chilena. Acho que os efeitos colaterais aí são, em tese, bem menores. Aí. Ou seja, não são menores, eles são realmente, mas eles não têm potencial de estragar a festa, sabe? De colocar água no chope. O que o cara entrega dentro de campo é de tal alto nível, né, que realmente passa por cima aí daqueles efeitos colaterais que o futebol e a presença dele apresenta em qualquer clube de futebol no mundo. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, comente aí, deixa o like, é muito importante, tá? Deixa o like e vamos apoiar o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal do Jorge Novaes, naquela lógica, né? Quando for vídeo do seu Mengão, beleza. Se não for, não quiser assistir, não tem problema. Acione a notificação. Se não for vídeo do Mengão, não precisa assistir. Tá bom, meus amigos? É isso. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo aqui neste vídeo até o final. É isso.